E lá está. Voilá! Podemos começar. Então, primeiro, deixa eu pedir desculpas, né? Eu tinha prometido que faria essa live 11h45 e, na verdade, não foi possível, porque eu havia planejado de tomar um café com uma amigona sem som. Oi? Não, não é para estar sem som. Deixa eu ver. Como é que tá o som aí? Aqui, deixa eu ver o som aqui. Continua sem som? Alguém pode me dizer aí como é que tá? Se tem som, se tá sem som? Oi, nossa, Dana Carminati, quanto tempo? Só me confirmem, por favor, se tem som, se não tem. Auri, segue sem som ou tá com som? Um oizinho aí só para eu confirmar que tá tudo funcionando. Porque a princípio aqui tá ok. Buenas, eu vou seguir, vou esperar que alguém me diga aí como é que tá o som. Mas eu tinha combinado com ela um café da manhã e aquelas confusões assim de última hora, tava chovendo pra caramba. Aqui onde eu moro, o acesso para Manhattan não é assim tão fácil, acabamos mudando o encontro, ela veio até mais perto. Só que sabe o tipo de pessoa que a gente não vê há muito tempo e quando vê parece que foi ontem e o assunto não para, uma coisa emenda na outra, quando nós vimos o tempo passou. E uma das coisas que nós conversamos que foi muito legal, eu acho que tem até um pouco a ver com o nosso papo hoje aqui, porque é a questão da obrigação, né? Do ter que fazer alguma coisa para satisfazer as expectativas dos outros, né? As expectativas ou que os nossos pares, ou os nossos concorrentes, ou os nossos clientes nos colocam, porque nós temos que fazer algumas coisas, porque senão não somos tão bons, senão estamos fora do mercado. Assim, é cheio de obrigações que, na verdade, é o entendimento nosso de que aquilo é uma obrigação, de que aquilo tem que ser daquela maneira, e só é porque nós aceitamos que seja. Se nós conseguirmos olhar, porque nós temos que fazer, com carinho e entendimento de que o que mais tem que ser respeitado é a tua própria essência como profissional, a tua forma de trabalhar, o teu tipo de cliente, e isso é o que tem que ser respeitado, as exigências diminuem, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter uma frequência de postagens, sei lá, semanal, diária, eu tenho que fazer curso de coaching, porque senão eu não vou ser uma boa consultora, eu tenho que fazer eventos, senão eu tenho que estar presente em eventos, eu tenho. Se a gente for dar conta de fazer tudo que os outros nos dizem para fazer, a gente não vai fazer o que nós queremos, que é o nosso trabalho bem feito. Então tem que haver uma seleção, né? Tem que ter prioridades que a gente vai optar nesse processo. Porque não tem como abraçar o mundo com as mãos, né? A gente não consegue dar conta de tudo. Então a gente tem que selecionar, e nessa seleção, com certeza, tu acha? Com certeza nessa seleção algumas coisas vão ficar para trás. Né? E isso tem que ser uma opção muito consciente, tem que ser uma opção do tipo, fiz e estou feliz com isso. Né? E uma das coisas que a gente estava falando, para quem está pensando em ingressar no mundo de consultoria de imagem, no mundo de consultoria de estilo, é o quanto a mídia social hoje, o quanto a forma como o nosso trabalho é divulgado, nos coloca exigências de termos que agir de uma determinada forma, temos que mostrar onde vamos, o que fazemos, o que bebemos, o que vestimos, o que comemos, e isso acaba deixando muitas vezes a gente sem fôlego. Então, saber filtrar, entender a necessidade para o teu trabalho, para o teu mundo, isso é extremamente importante. E hoje, então, né, depois de falar tudo isso, para mim foi extremamente importante estar com a Mari, né? A Mariana Iannuzzi, ela faz um trabalho lindo no Brasil, ela mora em São Paulo, de estiloterapia. Ela é psicóloga, nós nos conhecemos aqui já há algum tempo, fizemos tivemos algumas ideias criativas junto, foi muito bacana. E nós somos extremamente diferentes uma da outra, porém muito parecidas no sentido de que para nós o que vale é a verdade. É a verdade daquela pessoa, é a verdade do teu trabalho, é a verdade do que tu deseja entregar como serviço.
Então, ela também... Oi, Cassiano, ela também se preocupa com essência, né, da forma dela, de uma forma diferente da minha, mas é um trabalho que vai muito além das aparências. Ele vai muito além do que aquilo que, num primeiro momento, se imagina que uma consultoria de imagem, uma consultoria de estilo vai dar como resultado, né, que seria concretamente transformado em visual, em roupas, em acessórios, em corte de cabelo. Porque tanto para ela quanto para mim, na nossa prática, o que importa de verdade é quem é aquele ser e por que que o vestir é uma dificuldade para essa pessoa e como que a gente consegue não só ensinar essa pessoa a se vestir melhor, né? Mas a simplesmente ensinar essa pessoa a quebrar esta barreira de achar que que o seu vestir vai fazer ela ser melhor ou pior. Porque o teu valor, ele está aqui dentro. E o teu vestir, ele vai simplesmente externalizar isso. Então, nós duas acreditamos nisso, trabalhamos com com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, usando ferramentas diferentes. E a Mari faz um trabalho lindo em São Paulo. E eu me deixei levar na presença dela, porque foi muito gostoso. Então, estou aí me desculpando pelo atraso, né, do começo da live de hoje, mas foi por uma ação. Nossa, dona Irene, beijos. Foi uma razão muito boa e estou aqui. Cheguei. Leila chegando aí também. Tudo bom, Leila? Saudades. Então, vamos começar a conversar, porque o papo de hoje tá bacana, tá bem bacana. Essa semana começou a primavera, eu tô vestida de outono, mas, né, chegou a primavera, e só para falar um pouquinho sobre o vestido de outono ou de primavera, pelo tipo de tom, né, que ele é mais pertencente a uma determinada estação ou outra, porque a minha coloração pessoal, ela é inverno, indo para primavera, então não tem nada a ver com outono, mas isso aí são coisas que, quando a gente faz o curso e entende a personalidade da pessoa, como lidar com a personalidade, mais objetivos, mais a cartela de cores, aí fica fácil de entender. Mas o papo é o seguinte, com a primavera, a gente acaba entrando num ritmo, deixa eu pegar aqui as minhas anotações para não esquecer de nada que eu tenho que falar. Muito parecido, né? Brasil e Nova York, Brasil e Estados Unidos, acaba entrando num ritmo muito parecido de vestir, porque a gente começa a trabalhar com camadas, camadas e camadas. Aqui a gente está no sentido assim, eu estou saindo de camadas grossas para camadas mais finas, ou estou saindo de um casacão para casaquetos, né? E aí no Brasil vocês estão saindo de não ter, né, de estar apenas com uma camada para começar a somar camadas, né? Mais uma blusinha, mais um casaquinho, mais alguma coisa. Claro que vocês não vão chegar a usar os casacos que eu precisei usar aqui, isso é sorte do Brasil, que não tem esse tempo tão gélido. Mas de qualquer maneira, a gente tem, durante esse período do ano, e depois de novo, quando troca, né, aqui do verão para o outono e aí do inverno para a primavera, a gente vai estar de novo em períodos semelhantes, onde vamos estar nos vestindo de camadas, só que enquanto um grupo coloca camadas, o outro tira camadas e começa a entrar num momento já de mais frio ou de mais calor. Então, nessa época intermediária, aqui e lá, a gente vai ter semelhanças no vestir. Fica fácil viajar para cá, fácil viajar para o Brasil, porque as nossas roupas estão muito parecidas. Porém, vão ter diferenças no sentido principalmente de cor. Porque as pessoas têm o hábito de, independente da cartela de cores que usa, começar a se adequar ao ambiente. Então, no inverno se usa as cores mais fechadas, mais escuras, e aí no verão começa a se usar as cores mais delicadas, mais claras, mais alegres. E aí nas estações intermediárias, a gente vai adaptando para isso, né? Então, aqui no meu caso, eu tô com uma cor escura, mas eu já tô de manga curta, né? Apesar de que eu tava com casaquinho antes, estava mais agradável até. E aí, vocês provavelmente estejam começando a usar as mesmas cores, com um tecidozinho mais encorpado, com uma camisa por cima. Eu sei que tem algumas partes que eu tô falando isso, mas você tá louca, aqui tá quente pra caramba, não tô nem perto de botar casaco. Mas falando assim, com o pessoal que tem o clima mais definido no Brasil, a gente acaba aos poucos incorporando um pouquinhozinho da estação antiga, né, com a que está por vir, até que ela fique definida, e depois na sequência a gente vai ter a outra estação, e vai sempre adaptando.
E nessa adaptação, a gente vai sempre importando características de uma estação para outra. E isso acontece também na coloração pessoal de cada um, né? Quando a gente faz análise de um cliente, faz análise de alguém, a gente vai enxergar as cores com essas nuances. A gente vai perceber que determinada pessoa, ela é uma estação ainda recebendo influências da anterior, ou ela é uma estação seguindo já para a próxima. E são mistos que vão ter em termos de características. As cores vão permanecer como sendo da estação principal, porém as cores vão ter características de outras estações. E assim a gente vai casando isso. E esse casamento das características das cores pode também acontecer dependendo de objetivos e personalidade. Então, a análise de cores em si, ela não é tão preto no branco. Ela tem toda uma teoria, tem toda uma sequência de estudo que faz a gente entender aquilo com base exclusivamente no que se vê da pele, coloração, contraste, intensidade, tudo isso, né? Temperatura. Porém, é quando a gente consegue integrar com quem tem aquela pele, o que esta pessoa deseja, quais são os objetivos, que a gente vai conseguir oferecer, então, para esse cliente as cores mais corretas na hora de vestir. Porque isoladamente a cor, né, não vai fazer nada. A gente tem que saber quem está vestindo aquela cor. E muitas vezes a pessoa vai trazer na sua personalidade, nos seus objetivos, informações extremamente importantes para a decisão do que vestir. Então não pode ser puramente uma escolha com base preto no branco, assim, a teoria é essa, assim que funciona, era isso. Não, a gente tem que entender um pouquinhozinho de quem é essa pessoa, né? Até hoje, conversando com a Mari, a gente falou, o bom consultor de imagem precisa de psicologia e sociologia para conseguir entender e fazer, então, as melhores prescrições para o seu cliente. Bom, há algum tempo, vocês já perceberam que eu venho aqui e estou trazendo a consultoria de imagem com uma abordagem um pouco diferente, com um olhar mais cuidadoso, com um carinho. E isso não é uma mudança exclusivamente porque tem que falar sobre bem-estar, tem que falar com o estilo de vida. Não. É porque de verdade eu acredito que não adianta nada. Nada, nada, nada. Alguém passar por uma consultoria de imagem, ter a sua imagem alterada, se aqui dentro não mudou. Porque vai continuar a fazer as mesmas coisas. Então, esse processo ele é muito mais íntimo do que trabalhar vestimenta pura e simplesmente. Quando nós falamos em autoestima, a gente tem que entender que a pessoa pode até se sentir melhor porque ela está vestindo uma determinada roupa, ela vai se sentir pertencendo melhor a um determinado ambiente, ela vai poder dizer, agora eu consigo transitar, de repente, em algum lugar que antes eu não transitava, eu não gostava de entrar em determinada loja, determinado restaurante, agora eu estou bem vestida, me sinto bem. Porém, aquilo tem uma durabilidade muito curta, se o que mudou foi só o exterior. Quando a gente percebe o que dentro da gente está ativando, está acionando essa forma de pensar, essa forma de vestir, a gente vai de verdade conseguir trabalhar e melhorar em cima disso. Então, o objetivo da consultoria de imagem tem que ser transformar aquela pessoa no ser que ela de verdade nasceu para ser, né? O ser que nasceu para ser, não. A pessoa que ela nasceu para ser, todo o potencial que ela tem e que às vezes, em função de família, relacionamentos, cultura, oportunidades que teve ou que não teve na vida, a gente acaba perdendo essa confiança, esse entendimento. E na maior parte das vezes, a gente não olha para dentro para entender como aquilo aconteceu, né? Eu já tive situações de ver que alguma pessoa se veste de uma maneira exatamente para contestar tudo aquilo que na sua vida a família ensinou. Então, o problema dela não era com a forma como ela se vestia. Ela não conseguia verbalizar as dificuldades que ela tinha com a família para ir de frente, né? Ela simplesmente se vestia de uma maneira para chocar
a sua família, a sua base cultural, a sua formação. Quando caiu em si que, opa, peraí, mas só um pouquinho. Se eu me visto assim, simplesmente para chocar o outro, o que eu estou fazendo é atrapalhando o meu futuro, os meus planos, os meus objetivos que não estão se concretizando. Foi muito mais fácil a pessoa parar, verbalizar para quem quer que tenha sido dentro daquela vida, daquele ambiente dela e dizer: olha só, desculpa, não era assim que era para ser, eu não queria que fosse dessa maneira, a minha intenção era te chocar, e seja o que for, ou assumir esse erro, ou talvez mudar a forma de comunicar ele. E ela passou a se vestir de uma maneira muito mais verdadeira, mostrando a essência dela, né? E como que ela queria de verdade comunicar a realidade dela, né? Da personalidade, dos objetivos, dos anseios e das dúvidas. Também, uma coisa que é muito comum ver é pessoas que têm, em função da sua crença, em função da sua realidade, desculpa, gente, começou a primavera, a rinite começa a pegar. Em função da sua crença, incorporar alguns hábitos de vestir, não gostar deles e não saber por que os tem. E aí, na hora de fazer uma consultoria de imagem, a gente começa a conversar, não posso, não consigo, não posso, não consigo, mas por quê? E aí a gente vai entender que, na verdade, são entendimentos errados, de certos e errados, entendimentos que não são os mais adequados, né, de uma determinada doutrina, que a pessoa acaba levando de uma maneira errada para o seu vestir e não está confortável com isso e não percebe. Enquanto, às vezes, basta voltar lá a ler o que diz de verdade, né? Tem alguma coisa que diz que eu não posso usar tal roupa, eu não posso usar tal cor, eu preciso fazer isso? Bom, se é assim explícito, bom, então tá dito. Se não é, como é que a gente vai interpretar isso para que tu consigas ter a tua verdade refletida no que tu veste, sendo feliz com ela e não fazendo isso exclusivamente sem uma razão definida, né? Com aquilo no piloto automático, como eu gosto de dizer. Porque no piloto automático a gente nunca para analisar as coisas. E aí entra uma outra situação, que é o a gente permitir fazer diferente para entender por que aquilo, da maneira que a gente faz, é tão importante. Será que eu não poderia testar de outra forma? Ah, eu só uso roupa preta. Quem pensa dessa maneira, que só usa roupa preta porque gosta, porque tem certeza disso, porque não gosta de outra cor, pode simplesmente estar deixando a sua criatividade de lado e não estar usufruindo do seu poder de fazer diferente, de fazer mais. Então, o que a gente tem que entender? Que na hora de a gente ajudar uma pessoa a buscar formas de vestir que vão de verdade comunicar quem ela é, que ela consiga se olhar no espelho de verdade e enxergar de onde isso vem. Porque se nós não descobrirmos o de onde isso vem, vai ser um processo de curto resultado. Muito rápido isso não vai mais ser verdadeiro. Muito rápido ela não vai mais sustentar aquele vestir. E ela vai voltar a fazer como fazia antes. Oi, Mia! Ela vai fazer novamente como fazia antes. Porque ela não conseguiu ter de verdade uma base fortalecida para que aquilo fosse justificado na vida dela, ela pudesse então usar uma camisa com um botão aberto ou com um botão fechado, ou que ela consiga trocar a mini saia por uma saia média, ou trocar a calça por uma saia, ou a saia por um vestido, o que for, qualquer que seja a dificuldade do vestir, está aliada a algum aprendizado que nós temos, que está aqui registrado, e nós nem sempre sabemos de onde vem. E quando nós não sabemos de onde vem, é preciso olhar para aquilo, tentar identificar como que começou a acontecer para poder mudar esse hábito. Então, fazer diferente auxilia nesse sentido, da gente conseguir mudar o hábito ou de manter ele sabendo que mantém porque aquele hábito faz diferença. Ok? Bom, com esse papo todo, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a consultoria de imagem tem muito mais conteúdo do que as teorias podem dizer. Existe muita coisa que a gente precisa se olhar no espelho, tanto a gente como consultora, o cliente tem que se olhar, mas não para ver corpo, não para ver roupa, para ver de verdade quem é aquele ser.
Se isso não acontecer, o processo vai ser falho, vai ser curto, não vai trazer os melhores resultados e vai ser frustrante, porque nós temos que entender que quem contrata a consultoria de imagem tem expectativas. O consultor tem que entregar mais do que essa expectativa para fazer com que a pessoa tenha a sensação de que realmente cresceu. Se a gente entrega o mínimo, aquela pessoa vai sair dali com a sensação de que, ah, tá, tudo bem, valeu, foi bom. Mas ela não vai sair com a sensação de vontade de pôr aquilo em prática, que novidade bacana e com a energia positiva que o processo pode trazer. Vocês sabem que dentro da minha prática, eu trabalho muito com a importância da fé, a importância da gente ter um momento com Deus, da gente se enxergar como obras divinas de Deus e, portanto, temos a obrigação de, em retribuição ao amor dele, nos cuidar. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos sim que honrar essa imagem e semelhança, nos cuidando, nos mostrando bonitos, até porque se alguém aqui, como eu, acredita que há pessoas que podem se inspirar na gente, quem é que vai querer se inspirar num cristão feio? Né? Numa pessoa que não se cuida, que não se olha. Isso é triste. Isso é triste. E nós não somos tristões, nós somos cristãos. E é bem diferente. Então a gente precisa se cuidar para valorizar, para dizer obrigada, sabe? Obrigada porque eu tô aqui. Eu sou filha de Deus, eu mereço me cuidar, vale a pena. E ser um exemplo nesse sentido. Eu tenho essa pegada e entendo que outras pessoas vão ter uma pegada diferente. A Mari, por exemplo, ela tem uma coisa muito mais da natureza, de um entendimento de como que o mundo, como a natureza podem te ajudar a se encontrar, a ver o teu verdadeiro eu e transmitir isso através da tua aparência, através da tua imagem. Quando a gente entende que beleza, imagem vão além disso, vão além de capa de revista, vão além de comprar alguma coisa que está na moda, de tendência, o resultado é muito mais profundo. E ele é muito mais positivo, ele é muito mais enriquecedor. Por isso, eu, depois de muito tempo que eu fiquei enclausurada, pensando em como que eu ia colocar isso tudo para as minhas alunas, de uma maneira verdadeira e de uma maneira que não seja o que a gente... Eu, pelo menos, estou cansada de ver essa coisa de compre agora, já, matricule-se, você vai perder. Não, não é assim. Não é assim. As coisas vão acontecer de novo, vai ter uma nova oportunidade, cada um tem seu tempo e a sua hora. Porém, eu cheguei numa enrascada que é, tô lançando um curso e eu não vou abrir portas para todo mundo, porque eu quero de verdade duas coisas. Eu quero troca verdadeira, legítima, e eu quero essência nesse grupo. Então, eu vou lançar o curso e somente 5 pessoas que vão ser selecionadas vão participar desse módulo. Ele vai acontecer em outras oportunidades para outras 5 pessoas, né? Ou quem sabe no futuro, dependendo de qual vai ser o curso, até posso abrir para mais pessoas, eu não posso dizer isso agora. Mas ele vai ser aberto novamente, esse mesmo curso, quando ele for aberto novamente, quem entrar nessa turma, exclusivamente nessa turma, vai ter acesso vitalício. E por que isso? Porque essas 5 pessoas, de verdade, vão receber informações muito importantes, porém é a primeira vez que eu estou fazendo o curso. É a primeira vez que eu vou disponibilizar ele. Então eu quero que essas pessoas que participem desse curso tenham a oportunidade de fazer ele de novo, quantas vezes for. E esse é um presente que eu vou dar em agradecimento a participar dessa primeira turma. Então, o curso vai ser dividido em 10 semanas. Ele é online, com aulas ao vivo. Ou seja, a gente vai ter uma aula semanal que eu vou entrar, entregar o conteúdo. Durante aquela semana, vocês vão ter a prática daquele conteúdo. Nós vamos ter grupo de discussão. E vamos, então, fechar o conteúdo no final da semana, começar um novo na semana seguinte, e assim a gente vai por 10 semanas. Ele é um curso de introdução, ele é básico, porém ele vai ver todas as habilidades. A gente vai trabalhar com estilo, vai trabalhar com cores, vai trabalhar com carreira, vai trabalhar com corpo, com linhas, com tudo, porém vai ser uma abordagem inicial
para entender como em cada momento da consultoria de imagem é possível a gente integrar com a verdade do cliente, com a verdade da gente, com a nossa própria essência. Tá entendendo? Então, é totalmente diferente, é realmente novo e vai ser por seleção. Então, eu vou mandar um e-mail para todo mundo que está na minha lista. Se tu não está na minha lista, coloca o e-mail aí para tentar entrar, para eu poder mandar o e-mail. E quem estiver nessa lista vai receber o e-mail com as informações, tá? Se tiver só 2 pessoas que eu vou olhar e vou dizer, tá, essas 2 pessoas vão ser o perfil, a turma vai rolar com 2 pessoas. Porque o objetivo não é, como eu falei lá na live no comecinho de janeiro, não é lotar ginásio. O objetivo é trabalhar de uma maneira muito íntima, muito personalizada e com muito critério, responsabilidade e conteúdo. Então, são só 5 pessoas de verdade, gente. Não é para ficar fazendo média, não. Vão ser 5 pessoas e tem que responder um questionário de acordo com as respostas do questionário, que daí eu vou conseguir fazer a seleção para fechar esse grupo de 5, tá? O valor é mega especial, tem um super desconto, porque essa turma é a turma piloto, é a única turma que vai ter esse descontão. Então, quem tiver afim de participar, ou me manda direct agora para botar o nome no e-mail, ou entra na minha lista, que eu já coloquei lá em cima do Linktree, que tem na minha bio do LinkedIn, e também tem no Facebook aqui, na página da Brazilian, tem o link para entrar na lista. Entrando na lista vai receber o e-mail. Só que quem já está na lista, daqui a pouco, meio-dia e um pouquinho, ou já recebeu, ou está recebendo enquanto eu falo com vocês. Beleza? O e-mail vai entrar com todas as informações. Quem tiver perguntas, manda por direct, manda por mensagem, manda por e-mail. Sinal de fumaça eu vou receber. E aí a gente vai conversar. Fazendo parte do ideal da turma, se vocês tiverem o perfil para entrar na turma, eu mando individualmente a ficha de inscrição. Ok? Entre em contato para saber mais quem tiver afim. Por enquanto, meu recado era isso. Fiquem com Deus. Um bom final de semana e a gente se vê semana que vem. Até mais.